É, vamos começar. Vamos que vamos. Quem tinha que entrar, entrou. E aí, hoje é Live React. Tá aqui, ó, o vídeo de hoje. Anderson, me diz aí como é que tá o som, se o som do vídeo tá bacana, se o volume do vídeo tá legal ou tá muito alto, se o vídeo do meu Em microfone tá nome do legal. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Estamos aqui em mais uma direção espiritual. A imitação de Cristo. Nova série. Tá de Estamos boa ainda aí? no segundo Legal. capítulo desta nova Pra mim série, parece que tá onde meio Deus quer falar muito, baixo. muito, muito com você. Se Vou você aumentar não um pouco assistiu o aqui. vídeo passado, corre lá. Ainda dá tempo de você pegar do início essa nova série. Tá aqui, gente, para quem quer os livros. Opa, Você que ainda não tem, você que tem, quer renovar, edições novas, um grande para você ler na sua casa, dois menores, modelos diferentes, tá bom? Pode pedir no nosso aplicativo Oração Play e também ó, ele tá falando aí do vídeo, hein? Vou falar do vídeo não, do livro. Vou falar mais uma vez aqui. Lá no link da minha bio, lá no Instagram, tem o link dessa edição aqui, ó. Essa edição aqui você vai encontrar lá no meu link da Amazon, certo? Chegar rapidinho, pá. E se você adquirir esse livro ali na Amazon, usando o meu link, você vai estar me ajudando, porque eu ganho uma comissãozinha lá, sacou? Então é isso, vamos que vamos. Voltando aqui ao compartilhamento de tela, aqui. através do nosso Aí site, aqui ele se vai você ficar fazendo preferir uns merchan, eu vou passar, beleza? www.carmelitas.oração, comece a usar, porque tem muitas pessoas estão deixando seu testemunho na minha testemunho incrível nos seus Ó, vídeos. Vou assistir e fala aí ele fala exatamente sobre os sobre o problema que estou testemunhos e passando. tal. E quando estou enfraquecendo, basta ver alguma direção ou pregação e já me sinto renovada. Tem me ajudado imensamente, sou muito grata. O dinheiro vai Vamos para a passar. ordem, o dinheiro é o segundo capítulo dessa série. Pode, Pronto. reze por nós, para que Agora a ele vai gente começar, consiga hein? sempre fazer a nossa obra. Vamos lá para o nosso segundo capítulo dessa série, A Imitação de Cristo. Eu estou no parágrafo, no número 2 da imitação de Cristo. Parágrafo 2. O ensinamento de Cristo ultrapassa todos os ensinamentos dos santos. Quem tiver seu espírito, nele encontrará um maná oculto. A frequência assídua aos evangelhos deixa muita gente sem grande desejo. Essas pessoas não têm o espírito de Cristo. Quem quer uma inteligência plena e saborosa das palavras de Cristo deve procurar modelar a própria vida à semelhança dele. Veja. Pesado, hein? Viu como é que vem, né? A imitação de Cristo. Esse livro, bicho, é muito forte. Esse livro é um livro estupendo. Aí eu vou usar aqui a, a edição aqui para a gente reler. O que que o Frei falou? A doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos. Então, Tomás de Kempis, vamos dar uma breve explicação. Tomás de Kempis viveu em, de 1380 a 1471, certo? A Igreja Católica, diferente de outras denominações cristãs, né? É, ela, ela, ela é sustentada por quatro pilares, né? É é a tradição, as Sagradas Escrituras,
a patrística, que é a doutrina dos santos padres, e o magistério da igreja. No meio disso tudo também tem a vida dos santos, que nós católicos é, nos debruçamos, olhamos para os santos com veneração, não é adoração, é com veneração, para a gente poder ter um testemunho, né, de vida de alguém que a igreja entende que chegou perto nessa imitação de Cristo. Mas tem muita gente que se perde nessas coisas, né? Que só fala de santo, né? Tem gente que se perde na devoção à Nossa Senhora também. Então, isso devia acontecer muito na época de Tomás de Kempis, e aí ele vem no número 2 e fala: a doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos. E quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. E aqui, por isso que é bom você participar da live com o livro na mão. Aqui tem uma citação de Apocalipse 2:17. E aí a gente vai pegar aqui o Apocalipse 2:17 e vamos ver o que está escrito lá. Um instante. Está travando aqui. Espera aí, tá, gente? Só um momentinho. Deixa eu tirar meu WhatsApp. As coisas estão comendo a banda aqui. E vamos lá. Bíblia Católica. Vamos. Livros. Apocalipse. Sai, velho. Coisa chata. 2. 17. Vou compartilhar a tela. Ixi, não dá para eu compartilhar a tela para vocês verem, não, tá bom? Diz assim, ó, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Vou mandar no chat, tá? Vou mandar no chat aí. Ó, vou botar AP.2,17. Tá escrito isso aqui lá, ó. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Isso aqui, Deus, vamos parar e pensar nisso aqui. O que que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando? Não sei se vocês sabem, né? Para a gente enriquecer aqui a nossa live, né? Jesus, enquanto ainda estava em vida, tá naquela parte, né? Que lá no final do Evangelho de João, que ele vai falar assim: Pedro, tu me amas, né? Porque Pedro, nós católicos acreditamos que Pedro é o primeiro papa, porque ele recebeu o primado, a primazia, quando ele fez aquela confissão de fé, né? Olhou para Jesus e falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Só que Jesus tinha que fazer um processo de cura em Pedro, porque Pedro nega 3 vezes. Como ele nega 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor.
Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí rola um lance com São João, né? Tipo, e esse aqui? Aí Jesus fala assim, ó, o que te importa, né? Se eu quero que este fique até eu voltar. Porque Jesus virou para Pedro e falou assim: quando tu era criança, tu mesmo te cingia e ia para onde você queria. Agora que tu és velho, outros te cingirão e tu irá a lugares onde tu não queres ir. E lá na palavra diz que isso era a forma de Jesus dizer como que Pedro ia dar glória a Deus, como que Pedro ia glorificar Jesus. Ou seja, com martírio, e aí Pedro morre, né, crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não posso ser crucificado igual Jesus, né? E aí os caras crucificam ele de cabeça para baixo, certo? João está vivo através dos séculos, no ano de 2025? Não. Mas Jesus voltou para João. Porque João, tentaram matar João, né? Tentaram martirizar João, mas não conseguiram. A primeira forma que eles tentaram matar João foi com a espada. E a espada não penetrou a carne de João. Olha que doido, velho. Aí, como eles viram que aquilo não ia matar, falou assim: não, vamos botar um caldeirão com óleo fervente e vamos jogar o homem lá dentro. E fizeram isso e não aconteceu nada. Aí eles não sabiam mais o que fazer com São João, né? Que não conseguiam matar o homem. Aí o que eles fizeram? Levaram São João para a ilha de Patmos, na Grécia, e prenderam ele lá. Enquanto, e isso depois de anos que ele estava preso, Jesus aparece para João, São João, e começa a mostrar as coisas do Apocalipse, certo? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que eu receber. O que que Jesus está falando para São João aqui? Jesus está falando assim: olha, eu vou escrever, se você tiver o Espírito de Cristo, se você ouvir o que o Espírito diz à igreja, eu vou escrever seu nome no livro da vida. Vou deixar você entrar no céu e lá no céu você vai ter um nome novo, porque a primeira condição se foi. E é isso, meus amigos. Sacou? O que mais que vai dizer aqui? Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo. É que não possuem o Espírito de Cristo. Bicho, tem gente que passa a vida inteira indo para a igreja, para o culto, para a missa, e não se converte. Porque a pessoa acha mais interessante o Big Brother Brasil. Eu sou vascaíno, velho, louco, louco, tá tendo jogo agora, Vasco e Maricá. Só que eu fiz um compromisso aqui, tem duas pessoas, agora tem três, na live, e eu fiz essa escolha, pô, entendeu? Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo. É que não possuem o Espírito de Cristo. Detalhe, tô aqui, né? Tá tendo jogo do Vasco e eu não tô vendo. Então, pega essa live e manda para um amigo seu, velho. Faz esse favor para mim. Alguém que você acha que precisa ouvir. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, deve procurar mudar a sua vida a dele. É isso que está escrito no segundo número aí da imitação de Cristo. Certo? Vamos voltar então ao Frei Gilson. Algo muito profundo nós vamos meditar aqui hoje.
a, o livro A Imitação de Cristo é muito profundo. Então veja, o ensinamento de Cristo ultrapassa todos os ensinamentos dos santos. Preste atenção, preste atenção. Nós católicos amamos muitos os santos e não fazemos errado em amá-los, em pedir a intercessão deles. Não tenha medo, né? São grandes exemplos para nós. Aqui atrás de mim estou com um grande santo da Igreja Católica, Padre Pio. Você tem o seu santo de devoção. Quantos santos nos inspiram? Quantos santos nos ajudam? Quantos santos são referências para nós, hein, minha gente? Mas preste atenção, o que a imitação de Cristo está querendo dizer é que o ensinamento de Cristo ultrapassa É aos superior. ensinamentos de todos os santos juntos. Sim. Então cuidado, porque senão a gente pode ficar Não, o que eu mais falei. estudando os ensinamentos dos santos do que aprofundando os ensinamentos de Cristo. E tem muita gente que faz isso, hein? E aí, quando os irmãos protestantes criticam a gente acha que é a... Tem muita gente que faz isso, né? Tem gente que perde a linha. Ó, vou até voltar aqui a câmera para mim. Presta atenção aqui no que eu vou falar, tá? O culto de adoração, que é o culto que nós damos à Santíssima Trindade, Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, é o culto de latria, de adoração. Latria, adoração. Só a Deus é devido esse culto. Aí nós temos o culto de dulia, que é o culto de veneração. Está abaixo. E aí vem a hiperdulia, que é Nossa Senhora, que nós veneramos mais do que todos os santos. Aí vem o de protodulia, que é o primeiro, né? Depois de Nossa Senhora, que é o de São José, seu castíssimo esposo. Depois vem a dulia, que aí entra todos os santos. Beleza? Não confunda uma coisa com a outra. Então vamos lá. Continuando. Os ensinamentos de Cristo ultrapassa todos os ensinamentos dos santos. É claro que o santo, ele sempre quando fala, ele se refere aos ensinamentos de Cristo. É claro que o santo sempre ele tenta explicar para nós os ensinamentos do próprio Cristo. Ele aprofunda para nós. Então por isso que é rico, quando a gente vai ler a patrística, quando a gente vai ler a história dos santos, os santos, querendo ou não, eles nos trazem os próprios ensinamentos de Cristo. Claro, Claro, claro. claro, Então por claro, isso que é claro, bom ler a claro. vida dos santos, por isso que é bom a gente estudar os santos da Igreja Católica, porque querendo ou não, os santos nos apontam para Cristo. Os santos nos aprofundam em Cristo. Mas veja, o que hoje a imitação de Cristo está querendo dizer é que só vale a pena o ensinamento do santo, o ensinamento de quem quer que seja, se ele te leva para Jesus Cristo. Se tem o Espírito É o de Cristo. ensinamento de Cristo que importa. Então veja, quando nós escutamos um pregador, quando nós escutamos um padre, quando nós escutamos um santo, o que nos interessa é Cristo. É Cristo. E por isso que é triste. Aí nós vamos parar aqui, né? Ai, pai. Aí nós vamos parar aqui, né? Porque tem aí pregador, seja padre, seja pregador leigo, seja pastor, que os caras só falam dele mesmo. Ou é dele mesmo, ou é uma teologia coach, né? Ou é uma prosperidade, ou é um evangelho com água e açúcar, né? Adocicado, entendeu? A gente tem que prestar atenção numa coisa, né? Só há uma verdade, só há um caminho e só há uma vida, que é Jesus, né? E se a gente está aqui refletindo sobre a imitação de Cristo, a gente pensa
Onde que Cristo terminou? Na cruz. Então sua vida tem que terminar na cruz, né? Lucas 9:23, Jesus diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo todo dia, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia, depois vem e segue. Vou repetir, Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia, depois vem e segue. Sem cruz não tem Cristo. Sem cruz não tem imitação de Cristo, né? E aí a gente vê aí. Eu sou pregador. Aí tem uma coisa, né? Que no ministério de pregação a gente dá testemunho. Aí às vezes a gente na pregação tem que falar do que está acontecendo nas nossas vidas, para usar aquilo ali para tentar, como a palavra de Deus usa o que é material para mostrar o que é celeste, o que é daqui de baixo para te mostrar o que é daqui, lá de cima. Então, às vezes a gente fala das nossas vidas em forma de testemunho, né? Por exemplo, agora eu estou vivendo uma fase da vida de fim de noivado e prestes a casar. É lógico que se eu for pregar, eu vou falar disso, né? Hoje eu fiz um feito que eu venho treinando há muito tempo para fazer isso, que é correr 30 quilômetros, que a minha meta é correr uma maratona, que são 42 quilômetros. É lógico que se eu for pregar nesse final de semana, talvez eu fale disso. Só que a gente tem que falar, ó, é de Jesus. Entendeu? Tem pregador pregando aí sem citar a Bíblia, velho. Os caras nem a Bíblia levam. Aí começa a ir pros outros perguntar: o que que você veio buscar aqui? E que pipipi, papapó. Aí só faz os caras chorar para depois rezar, botar a mão na cabeça do cara lá e o cara cair. Isso aí tem um nome, chama safadeza, né? E vamos que vamos. Triste ver quando pregadores, sacerdotes falam de tudo menos de Cristo. O mundo precisa de Cristo, nós queremos ouvir Cristo, nós vamos para uma missa para ouvir Cristo, nós sentamos para ouvir uma pregação para ouvir falar de Nós Cristo. queremos ouvir Não para Jesus. falar da pessoa, não para ouvirmos falar de política, não para ouvirmos falar. Nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. Esquece esses caras. Nós queremos falar de Jesus. Nós precisamos ouvir de Jesus. Falar de Jesus. Lá deu o que tinha que dar. Esse negócio de Lula e Bolsonaro, moço. De outras coisas, nós, ao sentarmos para uma pregação, queremos escutar de Cristo. Ao irmos para a missa, nós queremos escutar Cristo. Ao lermos a vida de um santo, nós queremos Cristo. Veja, essa deve ser a nossa meta: escutar Cristo. Não podemos ficar só querendo nos deleitar com a vida das pessoas, mas nós, quando vamos atrás dos santos ou de qualquer outra pessoa, nós temos que querer Cristo. Preste atenção nisso, porque talvez muitas vezes você já leu o livro de santos, muitas vezes você já leu tanta coisa, mas você leu tanta coisa que não te levou para Cristo. O cara lê a vida de santo, aí fica falando da patrística, do magistério. E na igreja, principalmente na internet, né? Vem aqui comigo. Na internet está cheio aí de uns caras que, que vende curso e pá e tal. E cheio de mulher aí falando de modéstia, de saião, e os caras falando da missa em latim, e, e virou uma elitização do catolicismo, e os caras não falam de Jesus, não, moço. Bicho, recentemente teve um escândalo aí de um cara que era influencer, com muitos seguidores, milhares, centenas de milhares de seguidores, que se dizia católico e que ajudava pessoas traumatizadas e ajudava pessoas a sair da masturbação. Quando pensa que não, esse cara
Se não me engano, é Túlio o nome dele, né? Que eu falo mesmo. Esse cara, ele usava do poder dele da internet para ficar azarando as mulheres, né? Que estavam ali nas redes sociais, que estavam até mesmo no curso dele, e ele ficava ali tentando seduzir as mulheres. Vê se pode, cara. Vai parar para ver se o cara tá levando alguém para Jesus? Tá nada, tá? Tá afastando. Ê, velho, lasqueira, velho. O problema é que a igreja, ela se mantém una, santa, católica, apostólica, sem mancha nem ruga, sem pecado. Quem peca são os homens, tá? Não confunde as coisas, não. Vamos que vamos. Veja, o que vale mais a pena é o ensinamento de Cristo. Repito, os santos nos levam para Cristo. Os ensinamentos dos santos são uma riqueza. Aproveita isso. Mas entenda que é o ensinamento de Cristo que eles estão ensinando. Quem tiver seu espírito, nele encontrará um maná oculto. Sim, sim, sim. Se nós entendermos isso, nós vamos nos alimentar de Cristo. Veja o que isso significa, que em Cristo tem tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Cristo pode matar a sua fome. Cristo pode matar a sua sede. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Veja, filho e filha, entenda o que o Frei está querendo dizer. Entenda o que hoje a imitação de Cristo quer dizer para nós. Que em Cristo está a fonte de tudo. Não só a fonte, né? Mas a plenitude de tudo. Tudo, presta atenção. Tudo. Olha só, vou chamar aqui para minha câmera. Tudo que Deus tinha para revelar. Ele revelou na pessoa de Jesus. Tudo que Deus tinha para comunicar, ele comunicou na pessoa de Jesus. E até que nós católicos, né, temos aí as aparições de Nossa Senhora, temos as revelações de santos, só que o católico não é obrigado a acreditar em nada disso, porque são revelações particulares. Elas não são universais, como foi a doutrina de Jesus. O católico só é obrigado a acreditar no que está escrito lá na Bíblia, o que está revelado na Bíblia por Jesus, certo? Aí entra uma coisa muito doida para a gente refletir, que São João falou assim, isso está escrito lá no Evangelho. Se nós escrevêssemos tudo que Jesus fez e falou, os livros do mundo não bastariam, né? Ou seja, Deus, né, através do Santo Espírito, usou o magistério da igreja para organizar, selecionar os livros ali, e também usou os escritores sagrados através do Espírito Santo para ele saber ali Mateus, Marcos, Lucas, o que eles iam colocar no Evangelho. Então, o que está ali no Evangelho é essencial, mas teve mais coisa que a gente não sabe, né? Por exemplo, quando na pecadora perdoada ali, ela está prestes a ser apedrejada e Jesus chega e fala: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E ele abaixa e escreve alguma coisa ali no chão. Ninguém sabe o que o homem escreveu no chão. E a Bíblia não diz, né? Porque o importante não era o que ele escreveu no chão, certo? Mas o que nós devemos refletir hoje aqui é que, se tudo que Deus tinha para revelar, ele revelou em Jesus Cristo, por que ele continua se revelando? Em revelações que ele faz para leigos, que ele fala no coração das pessoas, que ele mostra visões, ele se comunica em sonhos, ele fala com santos, Nossa Senhora continua aparecendo. Por que isso? Porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Porque se a gente tivesse uma fé viva que acreditasse na palavra, não tinha revelação não, pai.
Isso é um tapa na nossa cara para a gente entender como que a nossa fé é fraca. É um tapa na cara hoje para a gente entender como nossa fé é fraca. Portanto, nós temos que adentrar em Cristo. Nós temos que querer Cristo, nós temos que meditar Cristo. Ali está ali está tudo que pode saciar a nossa alma. Ali está tudo o que precisamos, ali está a nossa felicidade, ali está a nossa alegria. Cristo, 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 Cristo. Mas É o Cristo nosso depois maná. Cristo de novo. É o nosso maná. Estamos tristes, precisamos de alegria, Cristo. Estamos precisando de paz, Cristo. Estamos precisando de esperança, Cristo. Estamos precisando de cura, Cristo. Estamos precisando de conforto, de consolação, Cristo. Estamos precisando nos levantar, Cristo. Estamos precisando de graças, Cristo. Veja, tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Jesus, tudo é Jesus. A frequência assídua aos evangelhos deixa muita gente sem grande desejo. Essas pessoas não têm o Espírito de Cristo. Olha o que nós estamos ouvindo da imitação de Cristo, que forte. Tem muita gente que lê o Evangelho e não sente prazer ao ler o Evangelho. Eu já vi muita gente que diz que não gosta de ler a Bíblia. Eu não entendo nada. Não é que Isso. você... Sinceramente, como é que o cara vai falar? Como é que o cara vai falar que a Bíblia é chata? Meu irmão, tem umas histórias tão doidas na Bíblia. Onde você vai achar uma história do cara que foi engolido por um peixe, mano? Ficou 3 dias lá na barriga do peixe? Que seja verdade, né? Porque senão, se for para falar de ficção, qualquer hora aí tu abre um livro e lê. Tu vê um filme aí. Cada vez esses filmes estão cada vez mais mentirosos. É difícil de acreditar naquelas coisas. Mas se você crê que a palavra de Deus é verdade, pô, como Sansão, Dalila, Jó, pô, Elias, velho. Elias, imagina Elias desafiando os profetas de Baal. 400 profetas de Baal. E ele fala: bota aí o altar, bota aí o boi, o sacrifício. E aí vocês rezam aí para Baal, o Deus de vocês aí. Manda ele descer fogo do céu. Aí os 400 profetas de Baal ficaram lá rezando. A Bíblia diz que até incisão no corpo eles fizeram, se cortaram. A Bíblia diz que eles entravam em transe. Só que Baal não mandou fogo do céu, não. Aí chega Elias sozinho. Fala assim, ó: Senhor, Deus dos exércitos, se tu é o Deus verdadeiro, manda fogo do céu. Vum! E pegou fogo no trem. Ah, bom demais. Eu tô numa campanha aí, caminhando para terminar de ler a Bíblia a quarta vez, né? Espero continuar com a mesma fome, com a mesma sede até o fim da minha vida. não entende, criatura, é que você não sente prazer, é que o mundo está tão dentro de você. O mundo está tão dentro de você que você não entende. O mundo está tão dentro de você que você não percebe. O teu coração não queima, o teu coração não arde. Como nos discípulos de Emaús, quando Jesus partilhava a palavra, dizia a eles: não ardia o seu coração quando ele nos falava da palavra? Olha, meu irmão e minha irmã, quando eu prego a palavra de Deus, o meu coração queima, o meu coração vibra, porque é uma palavra poderosa. Quando eu rezo com a palavra, o meu coração arde. Eu não estou falando aqui só de uma maneira sensível, não, porque muitas vezes eu não sinto nada, mas a verdade é que o Evangelho me impulsiona, o Evangelho é minha vida, o Evangelho é minha salvação. O amor, São Paulo falou isso. O amor de Deus nos impele. E pronto, isso basta. Se você lê o Evangelho e isto não te cativa, olha como isso é sério. Essas pessoas não têm o Espírito de Cristo. Essa é a grande verdade. Está com o espírito do mundo.
Se o Evangelho não te fascina, é porque nós estamos no espírito do mundo. Ah, agora me fascina ficar lendo WhatsApp, me fascina ficar lendo Facebook, me fascina ficar lendo Instagram, me fascina ficar lendo. Tem muita gente que lê livros. Eu conheço jovens que leem livros grossos de romance, de dramas, mas não lê a palavra de Deus. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Pipipi, Popopó. É uns livros gigantescos, moço. Aí o cara não quer ler que o livro é grande. Tem muita gente aí que está lendo horóscopo antes de sair de casa. O que o horóscopo vai dizer para mim hoje, mas não lê a palavra de Deus? Isso é um absurdo. Não tem o Espírito de Cristo. Essas pessoas não têm o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo vai levar você à palavra, vai levar você a meditar. Vamos refletir aí o que o Frei está falando. Por que a pessoa não tem o Espírito de Cristo? Então, assim, a pessoa se interessa por aquilo que. Por quê? A palavra de Deus vai dizer: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Certo? Mateus 6:21. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E aí a pessoa fala que não escuta Deus. Claro, o coração dela está cheio de perversão, o coração dela está cheio de luxúria, o coração dela está cheio de Big Brother, o coração dela está cheio de contatinho, o coração dela só pensa em fumar vape, sair na farra, beber. Como que essa pessoa vai ter o Espírito de Cristo se ela não dá lugar ao Espírito? Tem que ter um lugar para o Espírito. E esse lugar precisa ser dado, né? No Apocalipse, se não me engano, é 3:20. Tão pertinho aqui. Apocalipse 3:20. Jesus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei à sua casa e cearemos. Eu com ele e ele comigo. É o que Jesus fala, hein? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei eu com ele e ele comigo. Você precisa ouvir e você precisa abrir a porta, porque Deus é cavalheiro e não invade a liberdade de senhor ninguém. Eu sempre faço uma brincadeira, uma pegadinha quando eu estou pregando, do Deuteronômio 6. Olha só o que tem no Deuteronômio 6. Tá? É a primeira vez que Deus dá o mandamento de amar Ele sobre todas as coisas. Primeira vez não, né? É uma oportunidade que ele fala disso, né? Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Né? Então responde aí no chat, vamos ver quem está aí. Qual que é o primeiro mandamento? Quem está aí? Anderson, Antônio, responde aí. Nós acabamos de ler aqui, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quero que você coloque aí no chat aí. Qual que é o primeiro mandamento? O Anderson respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é, Anderson. O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel. É lógico que isso não tem uma precisão, né? Isso é, isso é uma pegadinha, né?
O que está certo mesmo é o que você falou. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que se a gente não ouve o mandamento, como que a gente vai praticar ele? Não tem como. Então a primeira coisa que Deus manda é ouve, ó Israel. É isso que está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Né? O evangelho que diz, o evangelho que chega no ponto mais importante, mais rápido, é Marcos. Né? Em Marcos, olha só, Marcos 14. É 14? Não, 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e evangelho. É o evangelho que Jesus diz mais rápido o que ele veio fazer. Depois, né, a coisa mais importante foi morrer pelos nossos pecados. Mas aí ele diz aqui, ó, o reino de Deus, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crer no evangelho. Ouve. Simbora. Meditar a palavra. Nós temos que ser amantes da palavra, nós temos que devorar a palavra, temos que viver a palavra. Tem gente que está com a Bíblia aberta dentro de casa, mas não lê a Bíblia, está empoeirada. Tem gente que vai rezar e não carrega a Bíblia, não reza. Hoje nas nossas igrejas as pessoas não levam mais Bíblia para lugar nenhum, não levam mais Bíblia para grupo de oração às vezes, não leva a Bíblia para a igreja. Você vai para a igreja, antes da missa você pode estar ali com a sua palavra, depois da missa você pode pegar sua palavra e fazer sua ação de graças com a palavra. Nós deveríamos ser amantes da palavra. Ah, mas não me dá prazer, Frei. Eu não entendo nada. Me desculpe. Quem não entende esta palavra? Quem é que não entende essa palavra, por exemplo, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos? Meu Deus do céu, é possível entender o que Jesus quer dizer? Claro que é. Mas é que não causa gosto. Não causa gosto, Frei. É muito difícil. Não, não é que é difícil. É que está faltando o Espírito de Cristo. Está faltando paixão. Quem quer uma inteligência plena e saborosa das palavras de Cristo deve procurar modelar a própria vida à semelhança dele. Isso é muito importante, né, velho? Olha só. São Jerônimo diz assim, ó. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Aí o povo fica falando, pô, Deus não fala comigo. O cara não tem Bíblia em casa. Ou se tem, tá lá como decoração na sala, aberto no Salmo 90, Salmo 91. O cara não. Ô bicho, eu vou pregar, eu fico sem paciência, não. Porque as pessoas passam vergonha. Você fala assim, abre aí na Bíblia aí, no livro tal, pá, pá. Véi, as pessoas demoram. Quando elas acham? As pessoas não conseguem achar uma palavra na Bíblia. Por quê? Porque não tem intimidade, pô. Não tem experiência. Não manuseia a Bíblia, pô. Entendeu? Aí fica difícil, né? É isso que está faltando. A gente está tão no mundo que a palavra de Deus não nos interessa mais. Preferimos hoje televisão, preferimos hoje outras coisas do que ouvir, ler, meditar a palavra de Deus. E veja, está errado quando nós também pegamos livros de santos, livros de santos, livros de santos, outros livros, mas não lemos a Bíblia. É isso que está dito aqui. O ensinamento de Cristo ultrapassa o ensinamento de todos os santos. Sim, você pode ler os santos? Deve ler tudo que a igreja te oferece, mas antes de todos eles, a Bíblia. Antes de tudo, a palavra. Então eu quero dizer para você, filho e filha, se nós queremos imitar Cristo, nós vamos ter que ler mais a palavra. Amém? Nós Amém. vamos ter que ler mais a palavra.
mais a palavra, seja pela sua Bíblia, seja pelo seu aplicativo. Aliás, no nosso aplicativo tem a palavra de Deus, não importa se vai ser pela Bíblia, se vai ser pelo seu aplicativo, nós vamos ter que ler a palavra, porque aquele que segue Jesus Cristo medita a lei de Deus dia e noite meditar a lei de Deus. Amém? Você está entendendo, filho? Amém. Nós não podemos deixar a palavra de Deus. É lindo ver, por exemplo, a vida de Francisco de Assis, porque na época dele não podia ter Bíblia. Na época dele não tinha a palavra de Deus para ele ler. Era a época terrível da igreja. As coisas da igreja eram queimadas. E aí cai um evangelho na mão de Francisco, Francisco esconde aquilo e Francisco começa a ler no segredo aquilo, que ninguém veja, e aquelas palavras foram penetrando o coração dele, e foi aquilo que converteu Francisco. Foi ali que ele ouviu palavras que aqui, se você quiser me seguir, vai, deixa tudo que você tem, dá tudo que você tem para os pobres e me segue. E aí Francisco foi entendendo a palavra. Veja, é a palavra de Deus que vai nos impulsionar. É a palavra de Deus que vai nos converter. Eu quero convocar você, filho e filha espiritual aqui do nosso canal do YouTube. Eu quero convocar você a nós lermos mais a palavra de Deus. Nas séries passadas, o Frei falou para você rezar o rosário todos os dias. E agora eu estou convocando você a ler a Sagrada Escritura todos os dias. Todo dia, ler todo dia. e meditar. Ler e meditar. Ler e meditar. Caso contrário, não vamos conseguir imitar Cristo se não meditarmos a sua palavra. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha entendido esse ensinamento. É absurdo. Tem gente que está me escutando agora que nem Bíblia tem em casa. Você vai comprar a sua Bíblia. Vai comprar. Gasta dinheiro com tanta coisa. Vai comprar a sua Bíblia e vai começar a ler sua Bíblia. E vai começar a ler sua Bíblia. Pode ler, rabiscar, ver o que Deus está falando com você. Vamos ler a palavra de Deus, minha gente. E se preciso for, nós vamos parar de ler as outras coisas. Nós vamos parar de ler as outras coisas. É isso. Para ler a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai transformar a sua vida. Claro. Amém. É isso, gente. Boa noite, Deus abençoe. Salve Maria, viva Cristo Rei. Tchau, 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 tchau.